Saudações aos espectadores do projeto Trocando Ideias aqui no nosso canal no Instagram, do Couto Gilmar do Couto. Uma felicidade muito grande. A gente começa essa noite 23 horas do dia 21 de maio de 2020. Já conosco aí a nossa amiga Dulce Monteiro. Olha que camisa bonita, Dulce! Anderson Castro aí da Couto já está conosco, ainda está na produção, está entrando aqui, mas está ligada lá dentro, ajustando a produção, vendo como é que está o cenário, vendo se está tudo bem. Enfim, um projeto que nós começamos, uma coisa singela, começamos a fazer sem divulgação e já estamos aí com muita gente acompanhando, mais de 1000 pessoas já acompanharam as 5 lives que nós fizemos. Hoje é o professor doutor Valcimar Souza Aleixo de Moura, daqui a pouquinho vai conversar conosco. Amanhã nós já temos o Jonathan Gomes, que é o presidente da União Brasileira de Futsal. Na segunda-feira, Alain D'Angelo conosco também. Na segunda-feira temos o professor doutor Ivanil, de Minas Gerais. Tá aí o Alain, vamos falar, em breve, Alain, vamos falar a respeito desse projeto bacana com as crianças e os adolescentes que são deficientes físicos, precisam de muita ajuda. Bacana o trabalho que você desenvolve. Na semana que vem temos também o Dr. Paulo Penha, que é um psicólogo lá do Paraná. O Dr. Ivanil Fernandes é de Minas Gerais. Temos o mestre Totonho, provavelmente quarta ou quinta-feira. Estamos fazendo a agenda, foi começando a complicar, foi ficando bacana. Nosso amigo Marcelo, forte abraço para você. O Marcelo, que é um excelente fotógrafo, precisou de fotografia, fala com o Marcelo, que o Marcelo manda muito bem. Alain, vamos marcar um dia para a gente falar sobre isso. Aparício conosco também. Daqui a pouquinho, o professor Dr. Valcimar Moura já estará conosco, está tentando se adequar, ele está no computador. Ainda há pouco nós conversamos, fazendo toda essa preparação. E enfim, agradecer a você que nos acompanha, pedir para você que você nos curta lá no canal no YouTube. Estamos fazendo essa transição também, para que o canal no YouTube fique melhor ainda. Gilmar Couto Oficial, você vai lá. Estamos tentando conseguir chegar a 1000 seguidores, o canal estava parado, começamos a trabalhar para que ele possa crescer, chegar a 1000 seguidores, para que nós possamos fazer as transmissões pelo YouTube. Estamos buscando ferramenta para melhorar ainda mais essa interlocução com você, o que é mais importante, você está aí, né? Você está acompanhando, muita gente curtindo aí as nossas lives, e é legal, trabalho descompromissado, começamos a fazer para trocar ideia com o Dudu Monteiro de Paula, nosso amigo e irmão, que está em quarentena desde o dia 12 de março, as pessoas gostaram, e aí nós fomos trabalhamos, tá aí o Valcimar já está entrando, ele vai pedir para fazer a transmissão ao vivo, já está conosco, e já nós vamos conversar um pouquinho desse cara que eu chamo de um ícone do esporte amazonense, brasileiro e mundial. O Valcimar, que tem uma competência enorme, é professor doutor da UFAM, nós entramos juntos na Universidade Federal do Amazonas em 1991, agora em janeiro completamos 30 anos de Universidade Federal do Amazonas, e a gente fica muito feliz de poder estar conosco também. O Marcos do Basquete Sangue, tá um trabalho belíssimo ali no Nossa Senhora das Graças, e esse trabalho que está crescendo. Dr. Ivanil, inclusive, veio por causa do Domênico, que é de Roraima, a indicação do Marcos. A gente vai estar com esse pessoal aí trabalhando bacana ao longo da semana. Enfim, Valcimar, pede para entrar aí que eu já vou autorizar. Aí você entra, nós queremos ouvir você falar, é isso que nós queremos ouvir. E o Dr. Ivanil Fernandes é um cara que trabalha muito bem, com essa perspectiva do coach, vamos falar de inteligência emocional, enfim. Dr. Paulo Penha vai falar sobre o futuro pós-Covid, a gente tem que tocar nesse assunto, as academias estão pedindo para voltar, muita gente deprimida, muita gente ansiosa. Você que está nos vendo agora, fica ligado nessa questão da saúde, é muito bom se preocupar com todas as precauções necessárias, máscara, álcool em gel, lavar a mão, enfim. Irlei Moura já está conosco. Irlei, pede para o Valcimar pedir para entrar na live, que aí a gente já libera. Valcimar não usava o Instagram, não usa muito o Instagram, está começando a usar agora, viu que é importante nós fazermos, então vamos trabalhar nessa perspectiva. Então o trabalho foi crescendo, o projeto foi crescendo, e graças a vocês que nos curtem, nos acompanham, muita gente tem nos acompanhado nas lives, e principalmente, para mim foi um grande presente, o Instagram permite que a gente possa deixar as nossas lives, o nosso bate-papo, esse nosso trocando ideia no IGTV. Aí, quem não viu agora, quem não viu ao vivo,
sabe da informação, dá uma olhadinha lá, lembrou, pô, esqueci ontem. Aí vai lá no GTV do Gilmar, vai no GTV também do convidado, e aí curte, assiste, enfim. Agora sim, vamos visualizar aqui, fazer uma transmissão ao vivo, e aí nós estamos melhorando isso aí. A Ieda está baixando esses vídeos, nós vamos colocar, postar no canal lá do YouTube, e você vai poder assistir novamente. Tá aí o Valcimar tentando se organizar, já estamos ligadinho, Valcimar. Isso, está ao vivo aí, beleza? A hora que você tiver ok, avisa, a gente já começar a falar. Então, a Ieda vai baixar esses vídeos, nós vamos colocar no nosso canal Gilmar Couto Oficial, lá no YouTube, e você vai poder assistir em outro momento. Vamos multiplicar aí com o Facebook, enfim, vamos poder fazer muita coisa boa. Então, o Valcimar está conosco no ar. Isso, deixa eu ajeitar aqui, a Ieda já trouxe aqui a informação. Beleza, vamos ver se a coisa já melhora. Tem um delayzinho, não tem jeito. E aí a gente tem que se preocupar. Já arrumei, vamos ver se arrumou aí. A Ieda já está ajustando. O Valcimar também se adequando. Beleza? Então vamos lá, Valcimar. Tudo certo? Boa noite. Essa experiência pelo Instagram é diferente, né, Valcimar? É diferente, realmente. Eu estou tentando aqui me arrumar aqui, tá entendendo? Arrumar, tá certo, é assim mesmo. Nós fizemos com o Dudu e por algum motivo que eu não lembro, não sei até agora, nós tivemos que fazer eu aparecendo o tempo todo e o Dudu não apareceu. Mas a fala dele, só a comunicação foi bacana, muita gente viu. Enfim, mas você está aparecendo, tá legal. Vamos lá, Valcimar. Professor Dr. Valcimar Souza Aleixo de Moura. Grande abraço. Primeiro, boa noite, né? Eu agradeço, né, o convite, né, então, para falar sobre esse tema, né, de a escola, o esporte escolar e a formação do profissional de educação física. Né? Então, eu vou seguir essa sequência, né, para falar sobre a questão da escola. Né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que a escola ela está contextualizada no meio social. Né? Ela está no meio social entre família, escola, religião e comunidade. A gente sabe que essas 4 itens sociais que a escola tem que estar contextualizada entre esses 4 aí. O problema é o seguinte, que hoje a escola ela está descontextualizada. Ela se encontra isolada. A gente sabe que a escola hoje ela está fragmentada, ela é conteudista, a escola é conteudista, a escola ela está voltada mais para o fim do que para os meios. Então, a escola está mais preocupada com a questão profissional, né, para o meio de sobrevivência, do que realmente com conhecimento. Né? Essa é uma questão como resultado profissional. Então, uma das questões também que a escola tem uma dificuldade muito grande, é que eu chamo de conselho escolar. Né? Se fala muito em conselho de pais e mestres, até mesmo essa colocação é uma colocação que não reflete a realidade, porque o conselho de pais e mestres, ele envolve os pais e os professores, mas a escola não é só isso. Né? A escola envolve professores, pais, envolve funcionários, envolve comunitários, a comunidade que vive no entorno da escola, ela envolve também igrejas que ficam no entorno da escola, então envolve religião também, né? E ela envolve a família. Então, esse conselho, que eu digo conselho escolar, ele tem que ser um negócio mais abrangente, então teria que ter representantes desses segmentos sociais. Né? E a escola é um pouco descontextualizada por causa disso. Você vê que na escola pública, você não ouve falar sobre conselho escolar, quase não tem conselho escolar. Né? Na escola particular, a escola privada, a gente tem contato com a escola privada e um pouco de experiência nisso, eles não querem que a escola privada tenha conselho escolar, porque ele começa a interferir na escola, para dizer o que a escola deve ou não fazer. E no público a mesma situação. E a gente sabe que, por exemplo, que hoje a gestão escolar ela é política. Né? Então, ela não é uma escolha comunitária, é uma escolha da comunidade escolar. Ela mais é política.
Então, às vezes, quem chega na escola para gerir uma escola pública, por exemplo, ela está descontextualizada da própria história da escola, da própria comunidade em que a escola é inserida. Então, e uma outra questão também importante é que nesse conselho escolar deveria ter também um representante do conselho tutelar, que é uma coisa extremamente importante. Eu tenho uma experiência agora desse ano, se eu não me engano, foi março, que eu fui chamado pelo Conselho Tutelar para ministrar uma palestra numa escola de jiu-jitsu. Eu perguntei o que eu deveria falar nessa escola de jiu-jitsu. O que me foi colocado é que está tendo uma grande quantidade de suicídio entre crianças e adolescentes nessas escolas de jiu-jitsu. E aí eu me pergunto, será que a escola não sabe disso? Será que só a escola de jiu-jitsu que sabe de situações desse tipo? E o Conselho Tutelar que me convidou para ministrar essa palestra lá. Então, isso é uma questão que eu coloco. Por que isso? Porque a família é o esteio principal dessa formação. Porque esses valores sociais e éticos, do que é certo e errado, você aprende no seio familiar. E o que a gente está vendo hoje em dia é que a própria família está desestruturada. A gente sabe disso. A família está desestruturada. Então, se a criança e o adolescente não tem esse apoio familiar, ele não tem uma estrutura familiar, ele não sabe dentro do seio familiar o que é certo e o que é errado, ele vai levar isso para a vida e para a escola. Então, quando ele chega na escola, ele leva isso para dentro da escola também. E ele precisa também do apoio religioso, ele tem que ter um apoio religioso. E a religião, ela fortalece esses valores sociais e éticos. Então, a própria religião fortalece isso para esse lado espiritual. E a escola... Valcimar, deixa eu aproveitar um momentinho para falar quem está conosco aqui rapidamente. O Gleiser está conosco, Gleiser Barbosa, mestre de judô, professor de educação física, professor doutor Luiz Oliveira, lá de São Paulo, curtindo conosco, grupo Alternativa, mestre Davi, nosso mestre, presidente da Federação de Judô, a escola Red Bull Manaus, SGA Basquetebol e o Luciano Carlos Oficial. Falando de tudo isso, a gente sempre gosta de destacar o papel importante da família no seio, na escola. Na verdade, até porque muitos pais esqueceram dessa importância e simplesmente veem a escola como um desaguadouro de filhos. Essa é uma preocupação que temos que ter, que a gestão escolar também tem que levar em consideração. É positivo. Essa é uma coisa assim, importante, que inclusive na escola tem algumas colocações que a escola faz, é o seguinte, que quem vai na escola, geralmente, são os pais que a escola não precisa falar com eles. Os que precisam, os pais não aparecem. Não aparece. Você já viu uma colocação de gestor a respeito disso. Mas essa é uma questão importante. A família é o esteio, E com o apoio da religião. Agora, o que a escola, na verdade, ela desenvolve? A escola, através da educação, que na verdade, a educação é uma finalidade do ser humano, já dizia Olavo de Carvalho, a educação é uma finalidade da existência humana, é necessário. E a escola, ela no seio escolar, no ambiente socializador da escola, ela vai desenvolver, são as virtudes, ela vai construir a personalidade do aluno. Mas essa construção de personalidade do aluno, ela não vai se sobrepor a esses valores da família, ele já traz isso para dentro da escola. E aí a gente tem esses valores, essas virtudes dentro da escola, fundamentais, que são ligadas ao esporte, que é a questão da determinação, da justiça, da honestidade, da persistência, da seguir as regras, do comportamento, o respeito às regras. Então, é dentro do esporte que você vai desenvolver mais ainda essas virtudes e também esses valores sociais e éticos que você tem na família. Então, isso aí não dá para desvincular isso. E você também tem que viver no meio comunitário que tem apoio para isso. Então, eu não posso estar, por exemplo, num local em que o poder público perdeu o seu controle. Então, se o poder público perde o controle da área onde a escola está situada,
né? Isso vai influenciar também na formação da criança e do adolescente, porque ele vai perder a referência da família, ele não vai ter referência espiritual, religiosa, ele não vai ter apoio dentro da escola, porque não constrói essas virtudes, porque a escola passa a ser descontextualizada, e também ele não vai ter esse apoio na comunidade, onde ele pode viver uma vida pacífica, né, e ter bons valores dentro da comunidade. Então, inclusive, Valcimar, quando o garoto, na própria comunidade, e é bom nós ressaltarmos isso, ele acaba também sendo um referencial para a mudança de conformação da própria comunidade dele. Quando ele é um exemplo, quando ele é um bom aluno, quando ele é um bom filho, quando ele é um bom comunitário, ele acaba mudando essa conformação, fazendo com que a comunidade dele possa crescer. E a Dulce está falando que você tem que conhecer o Recanto da Criança. O Recanto da Criança tem princípios ponderados, baseados naquilo que você está falando. Isso. Não, eu já tive lá uma vez, há muito tempo já. Já tive. Eu conheço bem a cidade de Manaus e até os municípios. A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Mas eu conheço, já tive uma vez, mas há muito tempo atrás, né? Agora não, mas tive. Davi Azevedo está dizendo parabéns, professores, meus mestres, obrigado por minha formação. Nossos alunos vão aparecer daí. Isso. Então é dessa forma, né? Então, para você precisa muito da escola, né? Então, para esse desenvolvimento esportivo, né? Para essa formação do cidadão, você precisa da escola, né? Mas você não precisa só da escola, você precisa desse contexto social de apoio para a escola, né? A escola não pode viver isolada, isso não é impossível isso. Não tem condição de viver isolada, né? Então, normalmente na escola, quem é gestor da escola, ou quem vive a escola, ele às vezes não sabe quem é a pessoa que é microempresário, ele não sabe quem é o dono da padaria, ou ele não sabe quem é os ambulantes que vivem em torno da escola, né? Então, eu sei porque eu trabalhei 13 anos no colégio estadual, e uma das preocupações que a gente tinha era saber quem eram os ambulantes que tinha na praça da Polícia Militar ali na frente, porque senão eles estavam começando a passar droga para os alunos do colégio estadual. Sim. Né? Então, isso tudo é uma coisa que você tem que saber o que está acontecendo em torno da escola também. Né? Então, eu vejo dessa forma, né? E isso tudo ligado à questão esportiva. Mas, agora entrando nessa parte do esporte escolar, a gente pode iniciar, existe uma corrente que você sabe muito bem, tanto quanto eu, uma corrente humanista e tecnicista. As pessoas separam isso muito, né? Eu vejo que não existe uma separação nisso, né? Não dá para separar o esporte sem um lado humanista ou vice-versa, né? Mas existe uma corrente que insiste muito em separar esse lado. Exato. Né? Insiste muito em separar esse lado. Então, essa corrente humanista e tecnicista, eu não vejo por essa forma. Inclusive, eu até tive uma palestra com o pessoal do Ensino à Distância, que eu fiz uma colocação da roda do sucesso do Bernardinho, que é uma pessoa no Brasil, o maior vencedor de esporte coletivo é ele, porque ele tem 6 medalhas olímpicas, né? Ele tem 6 medalhas olímpicas entre feminino e masculino. E ele tem uma roda do sucesso, que essa roda do sucesso é baseada nessas virtudes e valores sociais, e que é construído na família, e na escola, e na comunidade, e na religião, com fé, tio. E o Bernardinho, ele se espelhou num técnico de basquete americano chamado John Wooden, né? John Wooden. Então, o Bernardinho, ele se espelhou nesse John Wooden, que ele foi 12 vezes para as finais da NCAA, que é a liga universitária mais importante dos Estados Unidos, que tem mais de 300 equipes. E esse John Wooden, em 12 anos, ele construiu uma pirâmide que ele chamou de pirâmide do sucesso. Essa pirâmide, a base todinha dessa pirâmide são virtudes e valores, né? E ela culmina com fé lá em cima, que é o ápice da pirâmide. Então, não dá para separar humanismo e tecnicismo. As coisas andam junto, é impossível isso. Né? Então, ele construiu... Inclusive, Valcimar, grandes atletas baseados nessas virtudes dos valores. Entendeu?
Sim, Gilmar. Pois é. Eu estou, inclusive, destacando que, inclusive, nas nossas aulas, são várias correntes, né? A gente sempre gosta de destacar que o professor de educação física ele é fundamental. E ele vai construir esse castelo, né, de uma forma adequada, a partir de princípios que são repassados em conjunto com a família, e ele tem a responsabilidade, de repente, verificar se o garoto, porque todo mundo quer ser atleta, ou quase todo mundo quer ser atleta. A partir do momento que o bom profissional de educação física ele trabalha de forma competente, ele olha, tem esta visão de que pode realmente indicar aquele garoto que é um bom atleta de basquete, um bom atleta de voleibol, diz, olha, você é um excelente ser humano, pode ser um grande atleta. E aí você indica, não dá para você fazer essa separação, você tem que juntar por conta de que o ser humano é um, né? É um holístico. Você tem que atender todas essas características. É isso aí. Então, eu só fiz essas duas colocações que são técnicos de alto nível, né? Então, o Bernardinho, um técnico de alto nível, e o John Wooden era um técnico de alto nível. Não foi técnico da NBA, mas o trabalho dele, essa pirâmide está em administração, está em economia, está no mundo inteiro. Essa pirâmide que ele fez, que é essa construção da pirâmide do sucesso, né? Então, o John Wooden, ele tem esse trabalho em alto rendimento. Então, entrando nessa parte do esporte escolar, realmente, o esporte nas aulas de educação física, hoje em dia nós temos 2 aulas semanais, uma teórica e uma prática, né? Então nós já começamos com um problema gravíssimo. Se a gente for comparar Sim. o nosso trabalho, por exemplo, com a Inglaterra e com os Estados Unidos, né? Não, a gente sabe que são grandes potências, tem muito dinheiro, tudo, mas a carga horária que é destinada para as aulas de educação física, principalmente para o esporte, porque eles já perceberam, através de pesquisa, já se sabe que a atividade esportiva ela ajuda no trabalho da sala de aula, do conhecimento, do raciocínio do aluno e assim por diante, né, dessa plasticidade do cérebro. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem cidades americanas, o governo americano ele estabelece uma carga horária. Mas quem faz a carga horária são os estados. Então, tem estado que ultrapassa essa carga horária. Né? Então, isso é o que ocorre por lá. E nós, antigamente, tínhamos 3 aulas semanais. 3 semanais. Hoje em dia, a gente tem 2 aulas semanais e das 2, uma é teórica e outra é prática. Então, aí fica mais difícil ainda você fazer esporte escolar dentro da escola. Né? Aí nós temos os professores e os professores técnicos. Né? Antigamente a gente tinha os professores que trabalhavam com educação física, só com educação física, mas você tinha também os professores que tinham um envolvimento com o esporte. Né? E esses professores eles eram responsáveis pelas equipes do colégio e eles tinham uma parte da carga horária, que naquela época era 8 horas, destinado ao treinamento dessas equipes. Ao treinamento específico, ao trabalho de iniciação voltado para a competição escolar. Hoje em dia ninguém tem mais isso. Né? Ninguém consegue isso aí. Né? Então, eu costumo dizer que é o seguinte, quando a gente entra nessa parte esportiva, as instalações e material também, na época, era muito difícil. Hoje em dia, você muito trabalhava com quadra descoberta, né? No sol quente, hoje em dia não, a maioria das escolas estão tudo com quadra coberta. Né? Existe material, mas esse trabalho voltado para o esporte escolar, ele não está tendo mais, ele não tem mais. Por quê? Porque você não tem um professor de educação física e um professor técnico. Né? Você não tem mais isso. Né? Com raras exceções de escolas públicas que destinam trabalhos específicos de escolinha, de escolas de esporte, e que trabalham com técnicos específicos para treinamento. Né? Então, aí você tem... Valcimar, ouve aí, enquanto tu bebes água aí, eu vou falando aqui, que o Gleiser fez uma pergunta e o Barbearia Arena Esportiva está dizendo o seguinte: o Aranha é um educador nato, acho que no Amazonas ninguém conseguiu passar por todos os estágios que o Valcimar atravessou. Foi atleta, professor de colégio e mestre, doutor na universidade. E o Gleiser perguntou o esporte escolar, né? O que dá para se esperar pós-pandemia. Continua o teu raciocínio, mas não esquece dessa pergunta, porque a gente tem que responder aí para o Gleiser Barbosa,
que é um mestre de judô e professor de educação física também, colega nosso. Então, deixa eu continuar e depois, se eu perder, me relembra da pergunta dele, por favor. Vamos nessa. Então, aí é a questão das equipes representativas. Né? Nós vamos fazer pegar o antigo, que existia antigamente, né? e hoje. Não o velho, porque velho é uma questão de lixo, né? Reciclado e tal. O antigo e o novo atual. Né? Antigamente, você tinha seleções representativas dos estados, né, que iam para os Jogos Escolares Brasileiros, né, que saíam dos Jogos Escolares do Amazonas, vou botar a nossa realidade dos Jogos Escolares do Amazonas, e era escolhido os melhores jogadores de cada esporte, e esses jogadores iam para as equipes representativas do estado, que eram as seleções, e iam para uma competição de seleções estaduais. Hoje em dia, nós temos uma inversão disso hoje. Nós temos as equipes que ganham a competição, né, as escolas que ganham a competição, elas são as representativas do Estado. Né? Então, mesmo que a equipe ganhe a competição de jogos escolares do Amazonas, por exemplo, viaja a equipe que representa o Estado, mas não viajam os melhores jogadores. Sim. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo do meu esporte que eu trabalho, eu posso ter 5 jogadores de extrema categoria, assim, de uma boa técnica e boa tática, e 5 no banco que são mais ou menos. Então, consigo ganhar com os 5, mas tenho péssimos reservas, vamos botar assim, péssimos substitutos. E eu viajo e vou jogar. Lá, eu posso encontrar equipes mais fortes, que eu vou precisar dos substitutos, eu não posso contar com os substitutos, porque eles não estão no mesmo nível dos 5 que estão jogando. Então, o que eu tenho? E ficam jogadores da cidade, no estado, que são excelentes jogadores, mas não conseguiram ganhar. Aí entra uma outra questão. Uma parte. Esse erro, ele persiste também na universidade. Por quê? Porque a universidade também, a equipe campeã vai e não vai com os melhores. Só que aqui, infelizmente, o nosso estado não tem essa inclinação para o esporte. Lá fora, o esporte é muito valorizado. E lá, eles formam fortes equipes. E a gente acaba tendo essa dificuldade. Por quê? Porque o erro, ele se perpetua. Positivo. Essa é até uma colocação boa, porque eu tive nos Jogos Universitários, levando ao fã, e eu fui assistir o futsal, porque eu vou assistir todos os outros esportes, eu fui assistir o futsal. O time da Unip era um time extremamente forte, o time masculino da Unip, muito forte. Aí depois eu liguei a televisão para assistir um campeonato brasileiro de futsal, né? Tava o time todinho do Corinthians, que era o mesmo time da Unip. Né? Então aí fica difícil. Eles dão bolsa. É isso mesmo. Eles dão bolsa. Eu tive a oportunidade de jogar. Eu tive a oportunidade de jogar FUP quando eu estava fazendo mestrado e doutorado em São Paulo. E os jogadores das universidades, eles são jogadores ou profissionais ou foram profissionais, já estão chegando no estágio de aposentadoria, e eles são levados pelas universidades. Por quê? Porque a camisa vende. Né? A camisa vende. Então, evidentemente, que tem essa sistemática utilizada, valoriza muito o esporte universitário. Essa questão da bolsa é uma questão interessante. Eu vou fazer essa colocação. A bolsa era o seguinte: quando começou essa representação da própria escola, o que aconteceu? Tinham equipes de escolas públicas que apareciam com 2, 3 jogadores e que eles eram recrutados rapidamente para as escolas particulares. Então, enfraquecia as equipes das escolas públicas, fortalecia as equipes das escolas particulares e viajava às escolas particulares para representar o Estado. A questão é o seguinte, eu até faço uma pergunta, será que na escola pública não tem material, instalação, material humano, né, material esportivo e instalação suficiente para um professor técnico fazer boas equipes? Essa é a minha pergunta que eu deixo. Tá? Então, isso é possível. Se eu tenho um material humano, tenho um material esportivo disponível, e eu tenho instalações, e tenho numa escola particular, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e médio, eu consigo fazer. É possível fazer sem eu mexer em nenhuma equipe.
Tá? Agora, isso precisa de conhecimento, precisa de experiência, precisa de trabalho, precisa de tempo. Isso é uma coisa importante, porque quem trabalha com esporte e não tem uma vivência muito grande, ele não sabe lidar com o tempo. Então ele começa hoje, amanhã ele quer ganhar a competição. Então se tiver uns jogos escolares do Amazonas, ele quer ganhar porque ele quer ir para os Jogos Escolares Brasileiros. Então não importa, é melhor pegar 5, 6 jogadores de outros locais, colocar na equipe, ganhar e representar, porque isso aparece o trabalho. Mas não é um trabalho realmente que poderia ter sido feito dentro da própria escola. Né? Então, o fortalecimento das bases, né, Valcimar? Que a gente também acaba não tendo, né? Que você acaba tendo dificuldade. Eu estou também aqui, o Tico está perguntando, por quê? O Tico é da Barbearia Arena Esportiva. Por que não implementar o mesmo trabalho? O Celso pediu para perguntar para você se você entende que a educação física é discriminada e por que não valorizar. O Jackson Velasco está conosco, Paulo Alecrim está conosco, Tolias Neto também está conosco. Enfim, são perguntas que a gente vai deixar aí no ar e vamos responder daqui a pouquinho. Valcimar, continua. Eu digo o seguinte, eu posso até fazer uma colocação, como passei 13 anos no estadual, como a maioria dessas escolas, ela tem uma sala dos professores de educação física. Né? E eu vivia na sala dos professores do colégio, porque eu sou professor da escola, então eu não tinha que estar separado dos outros e na sala de educação física e não ir para a sala dos professores da escola. Né? Então eu frequentava a sala dos professores da escola. Né? E depois eu vou entrar nessa parte da questão da valorização. Porque a valorização, Gilmar, tu sabe que vai por esse lado, é você que tem que se valorizar. Passa muito pelo professor, exatamente. Aí, né? Eu tenho que ter respeito dentro da escola pelos professores. Né? A gente falou até em gestora no início, inclusive algumas encontros que nós fizemos em Manaus aqui, a gestora dos anos 80 do Colégio Estadual, ela sempre frequenta os nossos encontros dos ex-alunos e de todo mundo. Por quê? Porque ela é uma pessoa envolvida com a escola. Né? Mas eu vou seguindo aqui para a gente não perder o raciocínio. Aí nós entramos numa outra questão, que antigamente os jogos escolares do Amazonas era de uma forma, a faixa etária, e agora é de outra. Então, por exemplo, antigamente voleibol, basquete, handebol, futebol, ele levava em consideração a faixa etária de especificidade do esporte. Né? Então, por exemplo, em basquetebol, não misturava o menino até 12 anos de idade, porque ele era mini basquete. E o mini basquete, a bola é menor, a altura da cesta é menor. O voleibol, a altura é menor da rede, e assim por diante. O futsal, a bola é mais leve, e uma série de outras coisas que são importantes. Então, existia... quando você falava, por exemplo, em ginástica rítmica desportiva, GRD lá, ginástica olímpica, existia uma faixa de idade específica para você se inscrever nessa ginástica, como existia no futebol, no futsal, no basquete, no vôlei, era específico. Não era uma coisa só para todos. Então, hoje em dia, você tem 2 faixas de idade. Não importa o esporte. É de 12 a 14 anos e de 15 a 17. Então, eu vou ter meninos, por exemplo, no basquetebol, inclusive eu mandei um documento para a Vila Olímpica, já faz mais de 5 anos isso, falando sobre essa questão, que o menino de 12 anos que é mini basquete, ele joga com de 13 e de 14. E não vai jogar só aqui em Manaus, ele vai viajar e vai jogar lá fora. E menino de 14 anos de idade, por exemplo, de São Paulo, são garotos que têm perto de 2 metros de altura. Mano. Sim. A gente sabe que eles são muito grandes. Então, é uma desvantagem muito grande. Mas de onde é que vem essa faixa etária? Ela vem de Brasília. O antigo Ministério dos Esportes, que hoje é o Ministério da Educação, mas era o Ministério dos Esportes que mandava isso. E aí você fazia isso em Manaus porque tinha que seguir para os Jogos Escolares Brasileiros. Então, essa ausência de especificidade, ela existe. Tá? Ela existe. Então, aí tem uma outra questão que apareceu, que eu lembro muito bem quando eu era coordenador do estadual, que o MEC mandou para as escolas públicas uma proposta para implantação do clube escolar. Né? Então, ele queria que nas escolas públicas fosse implantado o clube escolar. O que é esse clube escolar? O clube escolar ia funcionar como se fosse um clube esportivo, realmente. Clube esportivo. Né?
Por que que não andou isso? Porque para mim criar um clube escolar dentro de uma escola, eu tinha que fazer o estatuto do clube escolar. Estatuto. E para mim montar o estatuto, eu tenho que ir para o cartório. E para mim, tem que pagar, folha por folha e assim por diante, né? Então isso não andou, Gilmar. Eu não sei se tu lembra dessa história. Isso não andou. Sim. Isso não andou. Só que acontece o seguinte, na escola particular andou. Porque a escola particular tem dinheiro. Então, tem o Grêmio, a escola particular, né? ela criou as associações atléticas. Né? E as associações atléticas, por sua vez, como o clube começou a se afastar do esporte amador, as associações atléticas das escolas, elas tomaram o lugar do clube, elas foram para as federações também. Né? Então, a escola tem um atleta com bolsa, isso eu vivi porque eu tenho 2 filhos, que eu vivi isso. Os 2 fui eu que ensinei. O meu filho, ele tinha uma bolsa pelo La Salle. Quem ensinou ele a jogar fui eu. Ele tinha um projeto que sabe que era o ProBasket, que era da universidade, que era um projeto de extensão, e a gente tinha equipes de todas as categorias. Então, quando ele entrou no La Salle com bolsa de estudo, ele não pôde mais jogar pelo projeto, porque ele se tornou atleta do La Salle. Então, ele jogava o estudantil, os Jogos Escolares do Amazonas, mas ele tinha que jogar o campeonato da federação porque ele fazia parte da Associação Atlética Laçadista. Né? E se ele não jogasse, ele perdia a bolsa. Perdia a bolsa. Né? Isso aí é o quê? É o aluno federado. Porque não existe, os clubes sumiram. Né? Eles quase não têm mais participação. São mais associações, né? de bairros e assim por diante. Né? Então... segura um pouquinho aí, Valcimar. Segura um pouquinho aí que eu vou ler aqui, senão eu vou esquecer. Aqui, olha só, o Kiga está falando, atualmente o Estado disponibiliza 4 horas semanais para desenvolver projetos de desporto. Falta o Estado fomentar projetos específicos para o desporto, paralelo à educação física escolar, isso aí nós já estamos comentando. Gilmar e Aranha, o Tico falando, lá da barbearia Arena Esportiva, essa busca de resultado para e simplesmente no âmbito escolar não traz um prejuízo para a formação do atleta cidadão. O Gleiser dizendo que o Colégio Dom Bosco é precursor do esporte escolar, dentro desses pilares, né? Educacionais, família, esporte, escola. E o Kiga complementando aí, dizendo que participou. E, claro, o Tico lembrando que a época, e era realmente muito assim, nos Jogos Estudantis, a escola técnica cooptava os preparados alunos, os alunos preparados eram campeões. E, claro, que isso aí acontece até hoje, né? Então, tem muita gente conosco, e eu vou fazendo a pergunta para depois tu ires te lembrando. E não te esquece disso aí, não. Tem até uma frase também do filósofo Olavo de Carvalho que diz o seguinte: você não pode falar de fome se você não passou fome. Você fala sobre a fome, não de fome. Não, então, eu posso falar porque eu passei tudo isso aí, né? A gente essa parte esportiva. Quando falou na escola técnica, eu lembro benzinho, quando eu terminei os Jogos Escolares de 1974, eu ainda jogava, chegou uma pessoa que eu não sei quem perguntando se eu queria entrar na escola técnica sem fazer o mínimo da escola técnica. Eu disse que não ia, que eu ia permanecer no Colégio Dom Bosco. E eu permaneci lá, né? O Dom Bosco tem essa formação realmente de família, tudinho, né? Então, encerrando essa parte aqui, o aluno passou a ser o aluno federado hoje, né? E ocupando a questão da federação. A federação deixou realmente de lado os clubes, né? Os clubes se afastaram. Hoje em dia, os clubes... você que está mais envolvido com futebol sabe que a gente tem um clube de futebol que trabalha com futebol, mas não tem nenhum esporte amador de nada, né? Então, acabou realmente, não tem realmente, né? Agora, uma sugestão que eu tenho, por exemplo, para a escola, para essa questão que foi colocado, da valorização do profissional, que a gente existe os projetos esportivos, né? Eu trabalhei em vários projetos esportivos, da Prefeitura, o Priesp, que era o Programa de Iniciação Esportiva, que era da Fundação Roberto Marinho, e da Petrobras, e vários projetos, os próprios projetos de extensão da universidade, mas eu acho o seguinte, que o projeto esportivo, ele não substitui o esporte dentro da escola. Isso não tem como. Eu vou explicar por quê. Porque a educação física na escola, ela é contextualizada, ela é uma sequência. Quem trabalha com educação física e sabe, conhece isso.
Você Sim. começa na educação infantil com o desenvolvimento daqueles movimentos naturais. Sim, Então, quando a gente naturais. fala de movimento natural, né, a gente fala de correr, de saltar, de trotar, de trepar, de uma série de movimentos. É só você fazer associação com o esporte, que está tudo lá no esporte. Exato. Desde as lutas até os esportes coletivos e individuais. Né? E aí aproveitando essa tua fala, Val, aproveitando essa tua fala, o coach Sandro Diniz está dizendo o seguinte: poucos treinadores ou poucas pessoas, poucos profissionais querem trabalhar com a base, né? E aí ele faz uma observação que é tão importante quanto, né? Principalmente com o feminino. As mulheres, elas sempre foram, hoje um pouco diferentes, mas sempre foram relegadas a segundo plano. E o Aldeci Pacó está mandando abraço para você e para mim. Tá bom. O Aldeci foi meu aluno adolescente ainda. O Aldeci está fora do Amazonas. Então, Gilmar, a questão é o seguinte, eu até vou citar uma frase de um técnico de voleibol da seleção brasileira, que ele disse o seguinte, que ele já tinha lido 6 livros sobre feminino, sobre mulher. E no final não tinha entendido nada, ele continuava sem entender nada. Apesar dele ter ganho competição olímpica, tinha medalha. O feminino é um trabalho que quase ninguém vai por esse lado, mas eu, por exemplo, eu comecei com o feminino. Porque o feminino, ele te dá essa experiência de trabalhar, porque a velocidade de jogo feminino é menor. Né? É menor. Então você tem. É menor. Então as meninas têm menos força, então elas têm menos velocidade. Isso dá uma capacidade de você trabalhar e aprender muito maior. Mas o problema é que tem gente que já entra direto com o masculino. Né? Entra direto com o masculino. Então eu digo até para os meus alunos, você quer entender como é que funciona um jogo de handebol, de vôlei, de basquete, de futsal, não assista o masculino, assista o feminino. Que você vai entender melhor, porque aí você vai olhar e vai conseguir enxergar melhor. Né? Enxergar o jogo, né? Enxergar o jogo. Porque ele é mais lento, é mais devagar. Então, eu digo o seguinte, que por que o projeto não... Por isso que eu digo, por que o projeto esportivo ele não substitui? Porque dentro da escola eu tenho essa sequência todinha de desenvolvimento da coordenação motora da criança e do adolescente. Eu estou com isso na mão dentro da escola. Né? E eu dentro da escola, eu tenho esse acompanhamento de desenvolvimento dele, do crescimento, desenvolvimento, de estar próximo dele o tempo todo. Né? Então, eu digo o seguinte, que a escola pode fazer jogos, que é uma coisa que a escola, quando ela faz jogos, ela faz os jogos da escola inteira. Né? Vamos botar assim, jogos da escola X, então jogos internos da escola X. Jogos internos. Mas o profissional de educação física, ele pode separar isso, ele tem que separar. Jogos da educação infantil, voltados para esse desenvolvimento de movimentos naturais, movimentos iniciais dessa educação infantil, um jogo voltado para essas crianças. Né? Sem se preocupar com a modalidade em si, trabalhar dentro da perspectiva da idade da série. E também sem a questão da eficiência do resultado, da eficiência técnica, da qualidade de jogo. Não é isso. Essa educação física é participação. A educação infantil, aliás, desculpe, é participação. Se tem 20 crianças, todas as 20 têm que receber medalha, ou receber um certificado, alguma coisa. Aí você vai para o ensino fundamental. Né? Então, os jogos do ensino fundamental, específico do ensino fundamental 1. Eu não estou nem falando dos 2, eu falo do 1 somente. Né? E aí você vai para o ensino fundamental 2, né? E o ensino médio. Esse ensino fundamental 2 e o médio, aí você começa a separar a questão de quem ganha medalha até o 5º lugar, né? Não só primeiro, segundo, terceiro, mas até o 5º, né? Mas aí vai ficar alguns de fora, porque o adolescente ele tem que entender que na vida você ganha e perde, né? E que na vida você vai ter sucesso e vai ter fracasso, porque você só tem sucesso se você tiver fracasso, você vai aprender com fracasso. Né? Então, você vai se aproximando da educação, do ensino fundamental 2 e do médio, você tem que ter isso aí, porque é a formação para a vida. Aí o que eu digo? Que essa competição, ela tem que ser atrelada aos conteúdos da sala de aula, das matérias da sala de aula. Então, a escola, por exemplo, os jogos de educação infantil, isso tem que estar no calendário da escola.
né? Todos esses jogos têm que estar no calendário da escola. Não pode haver uns jogos, você pode concordar comigo, você é professor de educação, você sabe disso, uns jogos, por exemplo, de ensino fundamental 1, e lá o colégio está tendo aula do ensino fundamental 1. Então, quando for participação de jogo, jogo é jogo. A escola tem que se envolver na competição, a comunidade tem que se envolver na competição também, a família tem que estar na competição, os professores de sala de aula têm que estar na competição. Eles têm que tomar conta, por exemplo, sentar num banco de reserva para ver como é que a coisa funciona. Para ele ver que o esporte, mesmo quem está sentado, está trabalhando as virtudes da participação. Tem participação, exatamente. Tem participação. Disso. Deixa eu aproveitar aqui para falar, senão eu esqueço. Olha aqui, ó. O Marcos Catunda está conosco. O Túlio Siqueira diz que o basquete de Tefé desenvolveu graças ao professor Valcimar. E o Aldeci Pacol, lá em Maceió, diz o seguinte: aqui o desporto é muito forte na rede privada de ensino. O repertório motor do aluno muito bem trabalhado. O aluno vivencia todas as modalidades esportivas e depois passa para a especificidade. Então, trabalhando disso aí. E o Tico lembrou do saudoso Petel, quando falamos do feminino. Isso é verdade. O Petel foi meu auxiliar técnico. Nunca tinha saído de Manaus, eu levei para o Campeonato Brasileiro lá em Santos, uma vez. Então, o Túlio foi até bom comigo, que foi ele que desenvolveu o esporte na Tefé. Não fui eu, não. Eu fui só uma vez como só deu ministrar uma aula. Eu fui ministrar uma aula lá e pedi para ele me deixar bater uma bola, tá vendo? E ele me deixou, gentilmente me deixou brincar com ele lá, tá vendo? Foi isso, tá vendo? Ei, deixa eu falar uma coisa para ti aqui, só um pouquinho. Nós temos exatamente, o Instagram faz isso, nós temos 1 hora de programa, nós estamos aí com 13 minutos para terminar. E tem um monte de gente que quer ouvir um pouquinho da tua vida. Tu és um cara importantíssimo, o Marco me mandou aí um material bonito que está no Instagram falando para você, então vamos ver se a gente consegue dar uma agilizada. Tá bom. Então, o que eu falei é isso aí, inclusive o Dom Bosco tem alguma coisa sobre esses jogos internos, as turmas representando o município, o estado, ver a parte cultural do município, do estado do Amazonas, para envolver com a competição, junto com os professores, essa parte cultural também, né? Isso é uma coisa interessante, que vai dar valor ao profissional de educação física, porque vai estar todo mundo junto, vamos estar aqui no mesmo barco de jogo, né? Mesmo barco. Então, aí nós vamos para a questão da formação do profissional de educação física. Aí eu vou citar aqui novamente o Olavo de Carvalho, que ele tem uma frase que ele diz o seguinte, eu vou até repetir depois: o desprezo pelo conhecimento e o apego pelos seus símbolos exteriores. Eu vou repetir: o desprezo pelo conhecimento e o apego pelos seus símbolos exteriores. Então todo mundo está preocupado com o diploma e com o certificado, terminar logo, e não com o conhecimento. Então está mais preocupado com o fim do que com o meio, né? Então aí a gente vai ter, quando um aluno, um acadêmico entra na universidade, a primeira coisa que ele se depara é com ensino, pesquisa e extensão. E extensão. E, na verdade, ele é pego para isso, né? Isso é uma responsabilidade nossa como profissional, como professor de nível superior, que nós precisamos fazer, mas que ele é pego para fazer pela gente. Né? Pela gente, que eu estou botando de forma genérica. Né? Mas aí, a gente sabe que ele está lá pelo ensino, né? Mas aí os projetos de extensão, os professores são cobrados para ter vários projetos de extensão para ter pontuação, e o professor não consegue estar em todos os projetos de extensão, ele passa para o aluno e o aluno começa a tomar a frente sozinho. Né? Então, isso não acontece só com a educação física. Eu fui diretor do campus universitário lá de Parintins durante 1 ano, e tinha o internato rural de medicina que tinha que fazer medicina preventiva, os alunos chegavam a fazer a curativa, e nenhum tutor de medicina chegava lá durante 1 mês. Um mês eles ficavam lá sendo acompanhados por uma enfermeira. Então não é uma coisa só. Nós encontramos muito isso, né? Nós encontramos muito isso no interior. Isso. Aí o aluno vai mais para o lado da bolsa, né? Os projetos, quando tem bolsa e tal, ele bota bolsa de pesquisa, bolsa de extensão e assim por diante. E ele acaba se afastando dessa questão mais do conhecimento voltado para dentro da escola. Porque quando ele vai para a escola, você pode procurar dentro das escolas de Manaus os grupos de pesquisa, né? Tanto particular como público. Ele não tem, porque ele tem que ministrar aulas, são várias aulas, a carga horária é grande e tal, ele não vai fazer isso.
né? Ele não tem como fazer, né? Então, aí a gente tem, no bacharelado e no licenciado, a gente tem uma igualdade, eu estou falando da UFAM, uma igualdade de carga horária. Então, por exemplo, metodologia do ensino do futsal, 60 horas. Metodologia do treinamento do futsal, 60 horas. Futsal. Isso não funciona. Então, o bacharelado em treinamento esportivo quer formar o quê? Um técnico de esporte. Né? Se tem a mesma carga horária, isso vai ser difícil você conseguir que ele tenha um conhecimento mais aprofundado. Né? Ele vai ver alguma coisa, que tem que mudar o conteúdo programático. Então, a outra questão também que eu acho interessante frisar é que o TCC ele passa a ser um TCP, eu chamo de TCP, que não é um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho de conclusão de período, porque ele tem 60 horas e em 4 meses você tem que fazer um trabalho de pesquisa e divulgar lá e defender. E ainda tem o estágio, né? O estágio também ainda tem que fazer conjuntamente. Aí, meu amigo, não dá para fazer de jeito nenhum. São 420 horas. Negócio enrolado. 420 horas em um período é complicado, né? Eu acho que a gente peca por uma coisa. Eu acho que, por exemplo, a UFAM perdeu a escola que fica lá na frente. Aquela escola lá na frente. Djalma Batista. Djalma Batista, Nós perdemos. Aquilo tinha que ser uma escola de aplicação. Porque o estágio curricular supervisionado, o aluno, ele não vai lá e ministra a aula direto, não. Ele vai observar, se o professor permitir, ele vai e ministra. Então, ele é mais um observador acompanhado, do que um ministrante. Mais um observador do que um ministrante. Eu acho que tem mais uma coisa só aqui que eu peguei do projeto pedagógico de licenciatura da UFAM. Ele diz que não forma essa área, não vai para essa área tecnicista, mas o projeto pedagógico da UFAM diz o seguinte: nas dimensões de movimento humano, dimensão técnico-instrumental. Diz aqui embaixo, treinamento esportivo para escolares. Está lá no projeto pedagógico. Né? Aí Ei, Valcimar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? O Maurício está falando que lá no Dom Bosco tem a competição focada nessa perspectiva do aluno. A Dulce falou que lá também no Recanto é muito comum, isso aí está anos-luz. Enfim, o Tico falou dos jogos bosconianos e a pergunta do Glazer, né, que está falando o seguinte, e aí é bom a gente trabalhar nessa perspectiva, porque nós estamos terminando. Educação física escolar, tecnologias na escola em tempo de pandemia. Na sua visão, retrocesso ou revolução? Como se adequar? Eu acho que a gente já tem que começar a responder essas perguntas, porque já estamos terminando aí o tempo. Gilmar, eu acho assim, que você tem na internet, né, um conteúdo vastíssimo, né? Conteúdo vastíssimo. Eu até coloco isso na faculdade lá, que você quer aprender sistema tático de futebol, coloque um jogo daquele FIFA de futebol lá, de eletrônico, que só ali dentro tem 32 sistemas de futebol. Só ali dentro daquele FIFA. Só aquele FIFA. À disposição para você aprender. Né? Então, é possível você utilizar nesse período de afastamento, de pandemia, né? Que não é a primeira vez que acontece no mundo isso, né? Lá para trás já aconteceram, né? Mas a gente está num período que você pode usar esse conteúdo da internet, que tem muita coisa. Né? Agora eu fui convidado para várias lives, né? A primeira vez que lembro de muito de mim, entendeu? Estão lembrando tanto que eu estou até me assustando. Então, a valorização do profissional. Mas eu permaneço aqui desde 1957 e desde 1972 envolvido com basquetebol. É só contar o tempo que tem, de 72 até hoje. Então, mas até isso me assustou, mas é possível você trabalhar isso aí tudinho com um conteúdo vastíssimo que tem. O que eu espero é que daqui para frente, quando acabar essa pandemia e voltar ao normal, a gente não esqueça desse lado. Não esqueça, exato. Não se esqueça desse conteúdo, que ele é vastíssimo. Eu entendo, Val, que na verdade não há mais como fugir a isso, né? Veja, nós estamos fazendo uma live agora, né? E isso era um projeto meu, há muitos anos eu penso em fazer isso. Inclusive, nós estamos fazendo a adequação do meu canal no YouTube para que nós possamos fazer essa interação. Eu faço isso há mais de quase 20 anos. A gente tem mais de 1000 programas de TV. E
de uma hora para outra, senti necessidade de fazer, e aí a tecnologia me permitiu. Então, certamente, nós não vamos mais parar. O grande problema de tudo isso é você fazer com que o nosso aluno também se motive a estar presente. Eu criei um ambiente virtual, uma Google Classroom, eu tenho quase 100 alunos nesse período. 32 alunos entraram, 4 responderam a primeira pergunta. Então, quer dizer, essa motivação, como não era obrigatório, ninguém está nem aí. Enfim, eu creio que nós não vamos ter como mais fugir a isso. Mas vamos ter que motivar esse garotada a estar conosco. É verdade. Eu estou com ensino à distância, né? Tu sabe que eu estou com uma disciplina de ensino à distância, e eu pedi o histórico e evolução dessa disciplina do futsal no interior do estado do Amazonas, em 4 municípios. Eles tiveram dificuldades. Como que não tem? Se fosse, por exemplo, se fosse uma atividade esportiva complexa, que você quase não tem conhecimento, aí tudo bem, mas futsal, futebol, isso tem. Todo município tem história. É possível você escrever, mas eu vejo assim, até na universidade, se você usa o celular, pega os alunos para usar o celular, para pesquisar alguma coisa, tem gente que entende de uma outra forma, esse que é o problema, entendeu? Né? Já se entende de uma outra forma, que você está desvirtuando, que não está usando o conteúdo programático, não está usando o plano de ensino, que o plano de ensino ele é flexível, né? Mas você pode fazer isso aí. Né? Eu sei que o meu doutorado só tinha, a única coisa que tinha no meu doutorado era a lista de frequência e papel, o resto não tinha mais nada. É assim que funciona. Olha só, isso já faz desde 2015, 2016. Antes que termine aqui, o Maurício está mandando abraço, o Celso André também está dizendo parabéns pelo programa, o Pacó lá de Maceió está desejando tudo de melhor para nós todos. Nós temos aí 3 minutos e pouquinho para a gente concluir, e o que é mais importante é nós deixarmos essa mensagem, Valcir. Mas nós vamos voltar com outros momentos, vamos falar em outros momentos, mas é importante nós destacarmos a importância da educação física na vida do indivíduo. Hoje, desde o início, nós estamos falando dessa pandemia. Não deixem de praticar as suas atividades físicas regulares, não precisa ser esporte, fazer atividade física por causa de ansiedade, depressão, obesidade, enfim, diversas doenças que estão realmente levando muita gente até mais do que a Covid-19. Vamos lá, Valcimar, para a gente começar a terminar. Gilmar, eu fiz uma live com o pessoal da Memória de Educação Física do Amazonas e está no YouTube sobre a minha vida, né? Não deu para falar tudo, claro, né? Mas tem muita coisa interessante. Está no YouTube já, tá? O pessoal do Grupo de Memória da Educação Física do Amazonas. Vamos lá, para terminar a nossa live de hoje, faça aí as suas considerações finais. Gilmar, que nós esperamos para depois da Covid-19, né? Eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu espero que tenha um ditado que diz a verdade, né, para todos os ouvidos, né? Mas eu acho que tem coisa que tem que falar, né? Infelizmente tem que falar, realmente. Né? Mas é dessa forma. Agradecer o espaço para a gente colocar a nossa opinião, o que eu penso, né? E a minha vivência que tem esse tipo de visão e vai numa outra direção, tá? Mas muito obrigado mesmo pelo convite, eu agradeço a todos que se fizeram presente e atenderam o convite e a divulgação. Beleza, Valcimar. Muito obrigado aí, professor doutor Valcimar Souza Aleixo de Moura, meu grande amigo e irmão, o Areia, mais conhecido aí no município. Fomos a Tabatinga, aproveitando que dá para contar, fomos a Tabatinga fazer um jogo lá. O Valcimar acabou com a equipe dos colombianos. Foi uma festa que nós fizemos lá. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Amanhã nós temos mais, amanhã nós vamos falar de futsal. A União Brasileira de Futsal, a UBF Brasil, está sendo construída e vamos estar aí com Jonathan Gomes, que é o responsável presidente. Então, vamos falar muito de esporte escolar. Semana que vem temos o Evanil Fernandes, cara da maior qualidade, professor doutor também. Depois nós temos o Paulo Penha. Enfim, agradecer a presença de vocês. Daqui a pouquinho fica aí no IGTV do Dudu Couto, Gilmar Dudu Couto, e você pode assistir mais uma vez. Um grande abraço a todos. Até mais, Irlei. Beijão para vocês aí, viu? Até mais. Tchau, Gilmar. Obrigado.